Eu não dormia mais. Tinha medo de fechar os olhos e acordar sorrindo. Comecei a cobrir espelhos. Não confiava neles. Mas o da porta do banheiro era embutido. Não dava para remover. Numa noite, com a lâmpada tremeluzindo, eu vi, não meu reflexo, outro. Ele me encarava, parado, como se soubesse exatamente o que eu ia fazer antes de mim. E sorria. Eu pisquei e ele não piscou. Eu dei um passo para trás. Ele ficou parado. Foi como olhar para uma lembrança que não era minha. O mesmo rosto, mas vazio. Voltei para o quarto em pânico. Liguei o notebook. Procurei câmeras escondidas no apartamento. Sinais de invasão, mensagens. Nada. E então tomei uma decisão. Eu precisava de prova. Coloquei o celular em tripé com gravação contínua. Deixei virado para a janela e esperei. 3 e 1, 3 e 2. Eu tremia. 3 e 3. O quarto ficou gelado. Um estalo no armário. A lâmpada explodiu. Eu não olhei. Fiquei imóvel. Só o barulho da gravação seguindo. No dia seguinte assisti ao vídeo. O coração acelerou. E lá estava. O sorriso, mas não do lado de fora. A câmera mostrava eu, de pé em frente à janela, sorrindo. Eu nem me lembrava de ter levantado, mas a gravação seguia. Eu me aproximava da janela, encostava o rosto no vidro e sorria. Eu estava do lado de dentro, mas do outro lado tinha outro eu, me imitando, um espelho sem vidro. Era como se eu estivesse olhando para uma cópia, ou pior, uma substituição. Depois daquela gravação, algo mudou. O apartamento já não era só meu. Não era mais um esconderijo, nem um refúgio. Era uma armadilha. E eu não sabia quem estava preso, eu ou ele. As noites ficaram mais longas. O relógio parava sempre no mesmo minuto. 3 e 3. E o sorriso não estava mais só na janela. Começou com passos, leves, descalços. No corredor, na cozinha, no banheiro. Eu trancava a porta do quarto e empurrava o armário contra ela. Mas de manhã, sempre encontrava algo fora do lugar. Um quadro torto, um copo quebrado, um espelho manchado com um dedo, escrevendo apenas "Eu estou aqui". As câmeras não mostravam nada, sempre travavam, mas os barulhos ficavam mais próximos. Uma noite ouvi minha própria voz me chamando, sussurrando do corredor: "Ei, vem cá, eu só quero conversar". Eu congelei. Era a minha voz, mas com algo errado. Uma entonação artificial, como se alguém tivesse treinado para soar como eu, mas sem emoção. Um eu sem alma. No dia seguinte, as fechaduras estavam riscadas, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. Mas eu já sabia, ele não precisava entrar. Ele já estava dentro, no meu quarto, no meu banheiro, na minha cabeça. Certa madrugada, despertei sentado no sofá, com a TV ligada num vídeo antigo. Eu, criança, sorrindo para a câmera. Mas o estranho, eu nunca tive essa gravação. E no canto da tela, uma sombra de alguém sorrindo, parado, observando. Ali, desde o começo. Eu já não comia, já não falava com ninguém. Aquele apartamento virou um casulo de loucura. Mas então, uma última tentativa. Peguei uma câmera antiga, analógica, sem conexão, sem interferência. Posicionei no tripé, filmei por 3 noites. No terceiro dia, revelei as fitas. E ali, eu vi. Na madrugada da segunda noite, às 3 e 3, eu apareço. Me levanto da cama, ando em direção à janela, mas algo está errado. Eu me movo, mas a câmera continua firme, gravando, como se eu fosse o único fora do tempo. E então, aparece ele, não do lado de fora, não refletido, atrás de mim, sorrindo, me observando. E devagar, ele coloca a mão no meu ombro. Eu não reajo, mas no frame seguinte, eu sumo. E quem fica parado na janela é ele, com meu corpo, com meu rosto e o mesmo sorriso. Nesse momento, eu entendi. Eu já não era eu. A gravação não era um aviso, era um registro do momento exato em que eu fui substituído. Naquela noite,
Eu senti. Ele não estava mais tentando se esconder. Ele queria ser visto. Fiquei no escuro. Tranquei tudo. Segurei uma faca. Não sabia o que esperar. Silêncio. Então, a maçaneta girou. Lentamente. A porta se abriu e lá estava ele. Eu. Mas não um reflexo. Não uma imagem. Era meu corpo, meus olhos. Mas com algo ausente. Uma ausência viva. Ele sorriu. Já era a hora, disse. Com a minha voz, dei um passo para trás. A faca tremia na minha mão. O que você é? Perguntei. Ele se aproximou. Eu sou o que você deixou entrar. E então apontou para mim. Agora é sua vez de sair. Eu avancei com a faca, mas ele não se moveu. E quando a lâmina tocou o peito dele, era como perfurar névoa. Meu braço congelou, um frio percorreu meu corpo. Ele encostou a testa na minha. Você foi escolhido, como o anterior. Que anterior? Ele sorriu. O que morava aqui antes? Nesse instante, tudo apagou. E eu ouvi. Uma voz, a minha voz, ecoando no escuro. O ciclo se completa. A alma sorri. E o corpo obedece. Quando acordei, o apartamento estava limpo, o sol entrava pela janela, a cama arrumada, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, algo havia mudado. Me levantei, andei pela casa. Tudo estava exatamente como no dia em que me mudei, exceto pelo espelho. Nele havia um bilhete colado, escrito à mão com minha caligrafia. Agora é você. Senti um peso nos ombros, uma tristeza calma, inevitável. Tentei sair, mas a porta não abria. As janelas não desciam. Era como se o apartamento não existisse mais no mundo real. Só em um intervalo. Um espaço entre o agora e o depois. E então, às 3h03, senti meus lábios se moverem e sorri, sem querer. Um sorriso que não vinha de mim, que não era meu. Caminhei até a janela sem controle do meu corpo. Olhei para a cidade, as luzes dos prédios e percebi. Eu era o sorriso agora. A alma prisioneira do andar 10. O ritual se completava. O anterior havia sido libertado pela morte e eu assumia o lugar, como tantos antes, como tantos depois. No fundo, todo mundo vê o sorriso na janela alguma vez. Só não percebe ainda, mas quando perceber, vai ser tarde demais. Se você ficou até aqui, é porque algo em você também sentiu esse frio na espinha. Talvez você tenha visto um reflexo que não era seu. Talvez sinta que alguém ainda observa. E se isso acontecer, não olhe pela janela. Ainda não. Aqui no canal Luzes das Trevas, cada história é mais que um conto. É um sussurro vindo do escuro, esperando ser ouvido. Então, se você gosta de mergulhar no desconhecido, de histórias que gelam a alma e finais que ficam ecoando na mente, se inscreva, ative as notificações e prepare-se para encarar o que vive nas sombras, porque enquanto houver escuridão, sempre haverá luzes das trevas.